Olá, meu nome é Miguel Mastropaulo e eu ajudo pessoas que sofrem com dor nas costas e problemas relacionados à coluna vertebral dos mais variados tipos a viverem sem dor e com mais qualidade de vida, através de um tratamento seguro e eficaz, sem o uso de medicamentos ou cirurgia. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade. Um tratamento que acaba com as dores e os problemas na coluna vertebral de maneira segura e eficaz, sem o uso de medicamentos, até mesmo em pessoas da terceira idade. Se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria da mesma forma. Mas para mim é fácil afirmar isso porque eu já vi a transformação de milhares de pacientes. Mas para você que não conhece, veja aqui o resultado de alguns dos meus pacientes. Olá, meu nome é Edna, tenho 65 anos. Meu nome é Marisa Tereza, tenho 56 anos. Olá, meu nome é Márcio, tenho 55 anos. Eu sou a Francisca Letícia Lúcio Vicene Morástico, tenho 68 anos e desde cedo eu tenho problema de escoliose. Com a idade desenvolveu dores na lombar, veio também a hernia de disco, artrose. Sou paciente do Dr. Miguel, conheci ele numa época muito difícil da minha vida, onde eu estava em crise da coluna, porque tenho hernia de disco, bico de papagaio, tenho desvio. Na verdade, eu tinha uma sensação estranha no corpo. Me parecia que o meu corpo do lado direito era um e do lado esquerdo outro. E também tinha um incômodo muito grande na minha cervical. Na época eu tinha uma dor enorme nas costas, que irradiava pela perna direita e me deixava a perna direita adormecida. Eu não conseguia levantar, não conseguia sentar direito, entrar e sair do carro era um sofrimento, uma coisa muito difícil para mim. Foi uma época que eu já tinha recorrido a vários médicos, a fisioterapia, muita fisioterapia, e nada, eu estava travada, nada resolveu a minha vida. Quando eu conheci ele, rapidinho eu consegui ficar bem, consegui voltar a trabalhar, consegui fazer as minhas coisas, que eu precisava de ajuda para tudo, não conseguia fazer nada sozinho. Já na primeira sessão, já não senti mais desconforto na minha lombar. No final do meu tratamento, eu já não tinha mais dores nenhuma, já estava vivendo uma vida alegre, caminhando, me movimentando, fazendo minhas atividades físicas, que eu sempre gostei de atividade física. E graças a Deus hoje eu não tenho mais nada. Hoje eu consigo trabalhar em pé, que eu trabalho no comércio, eu fico em pé várias horas por dia, me sento, me levanto, de vez em quando ainda pego a minha bicicleta, vou fazer um pedalzinho aí até razoável, 10, 12 quilômetros. Graças a Deus a virada de chave foi ter conhecido o Miguel. Foi muito bom ele ter sido indicado por um amigo meu. E hoje eu faço a mesma coisa para você. Eu indico o Miguel, sem sombra de dúvida, uma excelente pessoa, um tratamento extremamente eficaz. Graças a Deus primeiro, segundo ao anjo que nós temos aqui na terra, que é o Dr. Miguel, recomendo e assino embaixo. Quem tiver problema na coluna, não adianta procurar outro, a não ser Dr. Miguel. Muito obrigado por fazer parte da minha vida. O que me chamou muita atenção no Miguel é que desde a primeira consulta, ele foi muito cauteloso, ele explicou muito bem, ele pediu um raio-x antes de começar, ele é muito profissional, e então, eu acho que não tenho certeza, ele é um profissional de muita confiança, muita competência, muita seriedade. Então, o que eu tenho a dizer, obrigada, Miguel. Você me consertou. Então, o que eu tenho para dizer do seu Miguel, que ele é um excelente profissional, é uma pessoa super ética, conhecedora do assunto. Indico o seu Miguel para todos. Vá fazer quiropraxia com o seu Miguel, porque ele é muito competente, muito responsável e tem um carinho enorme por seus clientes. Então, muito obrigada, seu Miguel, por o senhor me dar uma vida mais alegre, porque viver sem dor é tudo de bom, seu Miguel. Muito obrigada.
Antes de eu explicar para você como é que funciona esse tratamento, eu vou explicar como eu desenvolvi esse método para conquistar esses resultados. No ano de 2005, eu me graduei na Universidade Anhembi Morumbi no curso de quiropraxia. Nesse mesmo ano, eu recebi uma proposta para trabalhar em uma clínica em Lima, no Peru. Essa clínica ela já trabalhava há mais de 10 anos com uma alta rotatividade de pacientes. Então, durante 2 anos, eu trabalhei colocando na prática tudo que eu havia aprendido na universidade. Nessa época, no Brasil, eu me formei na segunda turma e praticamente não existiam clínicas de quiropraxia. Então, a experiência que eu adquiri em 2 anos no Peru, certamente eu levaria mais de 10 anos para conquistar aqui no Brasil. No ano de 2007, eu voltei então para o Brasil e abri a minha primeira clínica em Santos, no Canal 7. Era uma clínica que se chamava Prime Praxis. Essa clínica funcionou durante mais de 10 anos. Em 2015, eu fui para os Estados Unidos e fiquei mais de 6 meses participando de cursos e seminários. E nesse ano eu tirei a minha certificação na técnica Chiropractic Biophysics. Como pioneiro na cidade de Santos, eu já atendi alguns milhares de pacientes, sendo que a maioria deles são idosos. Atender pacientes jovens e atletas é fácil, mas como a faixa etária das pessoas aqui de Santos é maior, eu tive que me dedicar muito para apurar minha técnica e conseguir realizar um tratamento seguro e eficaz mesmo em pessoas idosas. A quiropraxia, ela utiliza as mãos para corrigir as subluxações vertebrais. As subluxações vertebrais são alterações de posição ou mau funcionamento mecânico das vértebras, que são a fonte das dores nas costas e dos problemas de coluna vertebral em geral. Tratar pessoas jovens e adultos jovens, isso é uma coisa muito tranquila. Mas pacientes de 60, 70, 80 e até 90 anos, que já chegam com osteoporose, muitos com uma artrose bastante avançada, se o tratamento for realizado de maneira inadequada, isso pode ter consequências desastrosas. Observando que a minha prática começou a se tornar bem diferente dos meus colegas em São Paulo por conta da faixa etária das pessoas daqui de Santos, eu comecei a investir em equipamentos que eu pudesse também corrigir a biomecânica desses pacientes de maneira segura e eficaz, que também obtivesse os mesmos resultados, mas sem eu precisar ficar estralando as pessoas mais idosas. Os problemas na coluna vertebral, eles acontecem por um mau funcionamento biomecânico. Essas alterações nós chamamos de subluxação vertebral. São articulações que perderam a sua posição, ou às vezes ela simplesmente está bem posicionada, mas perde a sua função, perde o jogo articular. Normalmente, essas são as fontes de dores, e as pessoas estão acostumadas a buscar o tratamento medicamentoso. No início, a pessoa faz uma radiografia, o médico explica que ela tem ali um certo desvio, um desgaste, um bico de papagaio, e a pessoa sai de lá com uma receita de medicamentos. As pessoas começam a tomar os medicamentos, que aliviam por um certo tempo, mas quando passam os efeitos, as dores voltam outra vez. Então essa pessoa, ela vai em outro médico, faz novos exames e outra vez sai com uma receita de medicamentos. Esses medicamentos, eles vão ficando cada vez mais fortes, alguns na classe de antidepressivos, outro de anticonvulsivantes, e tem medicamentos também que são opioides, que são muito fortes e com o tempo a gente precisa ir aumentando cada vez a dose e quando a pessoa vai reparar, às vezes ela já está viciada no medicamento. Então, com tanto medicamento, por que as pessoas não melhoram das dores nas costas? Simplesmente porque um problema de alteração biomecânica, ele depende de solução biomecânica. Veja,
um caso que é muito comum. A pessoa está ali na casa dos 40 anos ou 50 anos e ela está sentindo ali uma dor no pescoço ou uma dor lombar. Às vezes ela já pode estar tendo um pouco de formigamento ou adormecimento. Ela começa a ficar mais preocupada e vai no médico. Aí o médico fala para ela, olha, o seu problema é porque você está sedentário, você tem que fazer atividade física. Aí essa pessoa sai de lá com essa recomendação e procura uma academia ou vai entrar num Pilates. E aí ela percebe que conforme ela vai fazendo os exercícios, os problemas dela começam a ficar mais intensos e mais frequentes. Em vez de ajudar, atrapalha. Por que que isso acontece? O exercício, ele é muito benéfico, nós queremos o benefício do exercício, mas acontece que em alguns casos nós estamos um passo atrás do exercício. Primeiro você precisa corrigir uma série de alterações para que o seu corpo consiga realizar as atividades e ter os benefícios do exercício. O exemplo que eu dou é igual quando você vai fazer um café, você pega ali o filtro e não coloca o açúcar e a água, e depois que está a água doce, você vai lá e joga o pó de café na xícara e toma o café. Não. Primeiro você filtra o pó do café. Depois que tem o líquido com o pó do café filtrado, é que você adiciona o açúcar. Cada coisa tem o seu determinado momento. Então as pessoas costumam a cuidar da maneira errada, e o problema vai se cronificando. Um outro caso que é muito comum é uma pessoa que estava com pouca dor ou estava sem nenhuma dor, e aí ela vai lá, faz uma atividade, carrega um certo peso, ou tem algum tipo de esforço que exige um pouquinho mais, ou faz uma caminhada, e aí ela começa a ficar com uma dor um pouco mais forte. E aí ela vai no médico, e aí o médico examina, explica para ela tomar ali um analgésico anti-inflamatório e fala para ela, olha, coloque compressa quente. A compressa quente, ela aumenta o processo inflamatório e é muito comum eu observar que as pessoas, elas desenvolvem um problema, estão em fase aguda, que é até 12 semanas do momento ali, do processo de dor, ela nessa fase coloca a compressa quente. Então isso faz com que a crise se estenda muito mais e que o corpo fique muito mais sensível à dor. Então em fase aguda, a gente nunca deve colocar compressa quente. Olha, e mais um caso que também é bastante comum é a pessoa que ela tem um problema que nós classificamos com comprometimento neurológico, né? A lombalgia ou a cervicalgia de origem mecânica, ela se divide em sem comprometimento neurológico e com comprometimento neurológico. A pessoa que tem o comprometimento neurológico, ela começa a ter dor, formigamento, né? A famosa ciática. E aí ela procura um profissional da área da saúde e a pessoa fala assim, olha, esse caso aqui é que você não tem muito movimento, você está muito encurtado, você tem que fazer alongamento. E aí essa pessoa vai lá, deita na cama, a dor está irradiada para a perna, ela vai lá e fica puxando a perna para alongar a posterior de coxa. Isso é terrível quando você tem uma compressão de raiz nervosa, porque o nervo ele já está com uma pressão e você fica esticando ainda mais o nervo. Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Então, essas orientações, que são orientações erradas, fazem com que o problema das pessoas vá se cronificando. Então chega um determinado momento que a pessoa chega no meu consultório, é comum eu escutar que a pessoa tem dor e problemas por anos, e em muitos casos as pessoas falam que tem dor por décadas, e as pessoas acham que é normal conviver com dor, e não é. É possível realizar um tratamento, mesmo na terceira idade, de dores crônicas, e melhorar bastante as dores, eliminar as dores e aumentar demais a qualidade de vida e a capacidade física. Para a gente conseguir realizar um tratamento eficiente, a gente precisa ser muito criterioso. No caso do meu processo de avaliação, nós precisamos escutar a história das pessoas. Eu preciso saber há quanto tempo ela tem dor, que característica tem essa dor, quais são os fatores que pioram a dor, quais são os fatores que melhoram a dor. Eu preciso saber se essa pessoa já passou por algum acidente ou trauma, mesmo que desde criança. Eu preciso entender
uma série de fatores. A gente precisa fazer uma avaliação postural para entender como é que está o equilíbrio dessa pessoa, do corpo dessa pessoa. A gente chama equilíbrio coronal e equilíbrio sagital. Então eu preciso avaliar a função dinâmica da coluna, os movimentos de flexão, extensão, rotação, lateralização. A gente precisa fazer uma avaliação estática, a gente precisa palpar essas articulações da coluna, os músculos para identificar contraturas. A gente precisa realizar testes ortopédicos e neurológicos que ajudam a apontar o local e o tipo da lesão que pode estar presente. A gente quer também observar exames de imagem para a gente conseguir identificar as alterações de posicionamento da coluna e qual é a fase de degeneração que essa pessoa está. Com essas informações, sim, nós vamos conseguir fazer então um tratamento que a gente vá atacar a raiz do problema, que são essas alterações biomecânicas que nós chamamos de subluxação vertebral. Então, o meu processo ele envolve uma avaliação e um tratamento. Depois que eu realizo o primeiro tratamento, é que nós vamos agendar um retorno para essa pessoa. Então, esse paciente ele vai retornar, eu vou explicar o diagnóstico dele, tudo que foi observado e identificado em todos esses testes que eu mencionei. Essa pessoa ela vai me dizer, olha, depois do tratamento eu senti um alívio, depois do tratamento diminuiu o formigamento, depois dessa sessão eu senti a minha postura melhor. Então, dependendo do que a pessoa sente depois da primeira sessão, é que eu apresento um plano. Eu falo, olha, o seu caso é um caso para um determinado número de sessões. Essas sessões elas devem ser realizadas num certo período de tempo. Eu explico quais são os custos, as formas de pagamento. Então, uma vez que a pessoa já conheceu o tratamento, já recebeu uma sessão e viu o benefício, ela vai entender se o tratamento é para ela. Agora que você já tem bastante informações e conhece um pouco mais do meu trabalho, você pode tomar duas decisões. Uma delas é, você pode não fazer nada e continuar fazendo as mesmas coisas e continuar com os mesmos problemas. Ou, a segunda opção, é você pode passar por uma avaliação, realizar um tratamento e descobrir como a quiropraxia pode acabar com as suas dores e melhorar a sua qualidade de vida. Se essa for a sua opção, entre no nosso WhatsApp e escreva, quero uma consulta. A minha equipe vai te oferecer uma condição muito especial por você ter chegado até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. E se você tiver mais dúvidas, você também pode escrever no nosso WhatsApp, ok? Um abraço.